dia. É quando eu, aleluia, e você coloca, aleluia, em prática. Em nome de Jesus, não adianta sofrer. Aleluia. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós vamos, aleluia, se libertando. Porque é a palavra que liberta. É o poder da palavra que transforma. Aleluia. Abençoa o teu servo. Abençoa, faz o teu querer aqui. Honra o teu povo. Guarda, dá livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas e comportas do céu. É assim que te peço, papai. E já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz amém e aplauda Jesus de Nazaré. Amém. Poder sentar, os amados que vieram hoje. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Culto de ensino é importante. Eu estava meditando na palavra de Deus e eu acabei concluindo, já que estava meditando, que quando Jesus pregava, ele ensinava mais do que qualquer coisa. A pregação, você percebe que cada pregador ou pregadora tem um estilo de pregar. O Deus é o mesmo e a Bíblia é a mesma, mas os pregadores são diferentes, não porque eles queiram ser diferentes, é porque Deus usa ele daquela maneira. Mas isso não quer dizer que ele está errado ou mais certo do que os outros. E o jeito de Jesus pregar era mais ensinando. Então, por que ele ensinava? Porque ele via a necessidade de as pessoas aprenderem. Por quê? Porque o homem não sabe de nada se Deus não ensinar. E o pouco que o homem sabe, que conseguiu como aprendizagem neste mundo secular, é insuficiente para compreender as coisas espirituais. Isto é, eu posso me formar, fazer graduação, fazer doutorado, mestrado, etc. Ou seja, adquirir um conhecimento secular, filosófico, teológico, até científico. Mas isso não quer dizer que eu chegue a compreender o que está acontecendo no inferno ou no céu, que são as coisas espirituais. Então é por isso que Jesus ensinava aos seus discípulos, que eram os pregadores que acompanhavam ele, e as multidões. Mas eu aprendo também, Aldair, que naquela época não é novidade aqui não, né? Algumas cadeiras vazias. Porque naquela época, há 2000 anos atrás, ou há um pouco mais de 2000 anos atrás, a multidão que aglomerava em torno de Cristo, quando o ensino era exibido, era apresentado às pessoas, muitos o quê? Voltaram. Tipo assim, eu gosto quando ele prega, às vezes, e quando ele expulsa demônio, mas ensinamento não é o meu forte. Tchau, eu vou ali. Tipo hoje, quando acontece mensalmente no culto de doutrina, os irmãos vêm pouco. Mas por que os irmãos vêm pouco às vezes? Preste atenção. Existem vidas muito sufocadas, né? Correria, compromisso. Mas se o motivo não for um compromisso muito sério, repito, se o motivo não for um compromisso muito forte, um grande compromisso, até mesmo problema de saúde, por exemplo, ou algo parecido, se não for por esse motivo, que a pessoa perdeu o culto de doutrina, que é de mês em mês, é porque a pessoa não passou ainda pelo fogo. Está só rodeando, sabe? A fumaça tocou na pessoa, a pessoa até queimou os cabelos do corpo, mas não passou pelo fogo ardente de Jeová. Ou seja, ainda não foi transformada verdadeiramente. Mas se houve um problema maior de saúde, é incompreendido, é compreensível e é aceito. Mas a pessoa não vem para o culto de doutrina, sendo ele crente ou ela crente, simplesmente porque não quer, é porque o sujeito ou a sujeita ainda precisa passar pelo fogo. Mas irmão, o pregador fulano de tal disse que a pessoa que perdia culto de doutrina não era crente não. Eu não chego a dizer isso. No entanto, eu chego a afirmar com as palavras completas que a pessoa é crente, porque crê, mas precisa passar pelo fogo para ser transformado.
Amém, amados? Quem entendeu a introdução? Então vamos para a Bíblia. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 4, Novo Testamento. 1 Pedro, depois de Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Tá boa a posição? Tá. Tá cortando o rosto, não? Tá não. Tá perfeita. Se você mexer muito aqui, fica plantado. Irmãos, 1 Pedro, depois de Tiago, amém? Quem encontrou? Tem alguém lá atrás, o irmão lá está em Jax, ainda deu certo? Amém, irmão. Vamos ler aqui meditando no verso 11. O verso 11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Vamos ler comigo, os que sabem ler, em voz alta. Vamos lá. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Santo Deus amado, Pai da eternidade, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui ministrando, meu Deus, para uma igreja diferente, escolhida, uma igreja que o Senhor escolheu, meu Pai, ainda que nós não merecíamos, porque nós somos pecadores, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui para pregar a Tua palavra santa e poderosa. Diga: Senhor meu Deus, fale comigo agora, para a glória do Teu nome. Amém. Então, esta palavra que está em 1 Pedro, capítulo 4, ela nos ensina algo muito forte. E eu acredito que você vai entender. O culto de doutrina é um culto, digamos, eu diria que não é uma aula bíblica, mas é parecido. Então vamos explicar devagar para você compreender. Devagar para você entender. Afinal, é culto de ensino da palavra. Temos que explicar devagar. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele nos passa algo interessante. Geralmente, o pregador, ele aprende muito com Deus, claro, se buscar a Deus, mas ele também aprende, se ele for uma pessoa ativa, com os seus próprios erros. E Pedro foi um grande pregador para a glória de Deus, mas foi Pedro, depois que ele se converte, porque ele está andando com Jesus, mas é um crente, como se diz, só arrodeando o fogo, não tinha passado pela chama ardente. Ele é um crente que, linguarudo, tipo assim, vamos pregar no deserto? Eu vou. Aí quando chegava para pregar, irmão, traga a caixa de som, as cadeiras. Rapaz, é pesada, quer dizer, falava demais. Eu morro com o Senhor, Jesus. Aí na hora da morte, cadê Pedro? Se escondendo. Então, era um crente, como se diz no mundo popular, da língua grande e temeroso em certas situações. Mas quando ele se converte, a Bíblia diz assim, que ele se converte, ele chora amargamente, e esse choro vem de dentro. Aí ele se converte, que Deus, Cristo entrega a ele a chave da igreja,
e ele começa a pregar, aí sim está convertido. Ele aprendeu com o quê? Com Jesus, e aprendeu com seus erros. É muito importante você aprender, nós como um todo, aprender com os erros dos outros. Não ficar olhando com o nosso erro e também com o dos outros. Não ficar olhando e dizer assim, eu errei. É verdade, fulano errou, sim. Então aproveite a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Jesus manda o daí, quando falou assim, olhai para a mulher de Ló. O que é que ele falou isso? Olhe para ela, tipo assim, ela olhou para trás e ficou paralisada. Então olhe para isso e aprenda que se olhar para o passado, não vai conseguir vencer. Então, olhar para o nosso erro, como forma não de ser uma pessoa saudosista, de ficar tipo assim, era tão bom no passado. Não, olhar para trás com um olhar de aprendizagem. Então Pedro olha para trás e começa a aprender algo muito forte com Deus e com as suas próprias experiências pessoais. E quando ele aprende com o seu próprio erro, aí o que? Ele tem o que dizer. Quando a pessoa é vazia, é porque não aprendeu nada. Mas quando aprende algo, sempre tem o que dizer. E agora ele tem o que dizer da parte de Deus e de si próprio. Tanto é que ele escreve a primeira carta, que é 1 Pedro. Quer dizer, tem conteúdo para passar. Ele tem uma pregação para ensinar, que é o que vamos falar agora. Então Pedro já, como se diz, maduro, né? Mais inteligente espiritualmente falando, ele diz assim, se alguém falar, pessoal, fale segundo as palavras de Deus. Porque Pedro sabia, irmão Jonathan, que ele mesmo foi uma pessoa que falava muita bobagem. Ele não falava segundo as palavras de Deus, não. Ele dizia muita coisa. Por exemplo, irmão Mike, um certo dia, Jesus queria, eu vou pregar a palavra, sabe? Mas vão me perseguir, vão me atormentar, vão me apedrejar e vão me matar. Mas não se preocupem, porque ao terceiro dia eu hei de ressuscitar entre os mortos. Quer dizer, pregou para ele uma pregação dura e triste, porque dizer ao seu amigo que vai ser morto, vai apanhar, já pensou? Eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, esse culto de doutrina vai ficar na história. Eu quero dizer que eu vou para casa e lá em casa tem um carro me esperando, vão me levar, vão me matar. A igreja fica, nossa, e agora? Uma tristeza grande. Creio que sim, né? Então, foi isso, um discurso triste. Aí Pedro, olha só como Pedro não falava ainda segundo as palavras de Deus, porque ele dá lugar ao diabo. Quer dizer, falou segundo as palavras do diabo. Disse assim, não vá, não morra não, você é uma pessoa tão boa. Aí Jesus olha para ele e diz assim, apartai-vos daí, é o diabo nele, né? Aí Cristo repreendeu o diabo que estava usando a boca de Pedro. Então as palavras que Pedro usou não foram palavras segundo Deus, como ele mesmo escreveu aqui depois que se converteu, porque ele aprendeu com o erro dele. Então, como nós devemos usar nossa boca, usar nossa voz, usar as palavras? Você que está acompanhando na internet, no nosso canal, você tem usado a sua boca para ser profeta ou para amaldiçoar a sua família, a sua casa? O que você tem feito para Deus te usar como homem de Deus, mulher de Deus? A Bíblia diz que nós temos que falar segundo as palavras de Deus. E quando isso acontece, como isso deve ser feito? Como eu devo falar segundo as palavras de Deus? Eu vou dar um exemplo, já que é culto de ensino, devagarinho para você entender. Vamos dar um exemplo. Alguém me procura depois do culto, algum homem, né? Porque as mulheres, eu faço questão que procure a minha esposa, né? Mas um homem me procure. Então, para aconselhar. Então alguém me procura assim, irmão, vem cá. Eu estou, tipo assim, um exemplo. Eu estou aqui para estudar, ensinar. Eu estou com uma mulher muito, queixuda, problemática, nervosa. Minha mulher não me trata bem, casei há algum tempo. Mas eu estou por aqui com a minha esposa. E eu estou pensando, porque não dá certo, irmão. Não sou obrigado a viver com quem eu não gosto. Não dá certo, não é verdade, irmão? Não é? Eu digo, diga mais. Um exemplo. Sim, digo mais. Aí eu estou pensando o quê? Me separar. E aí, o que você acha? Aí é o momento, minha esposa, Aldair, de eu
abrir a minha boca, dar lugar a Deus e falar, de acordo com 1 Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, eu tenho que ser profeta agora. E dizer assim, eu não vou agradar ninguém, e por não agradar ninguém, isso não quer dizer que eu sou um sujeito mal educado. Mas se eu sou pregador, eu tenho que pregar a palavra. Então, opinião pessoal, eu não vou dar. Opinião minha, eu vou ser isento de opinião minha. Porque a vida pessoal das pessoas não é minha. Cada qual tem a sua vida que até pertence a Deus. Mas cada qual decida. Mas espiritualmente falando, eu vou ter que dizer. Tipo assim, espiritualmente, como pregador, eu vou falar. Aí você resolve, não eu. Então, e aí eu separo da minha esposa. Eu digo, irmão, não estou entrando na sua vida pessoal. E nem nunca vou entrar, porque não cabe a mim. Mas como dirigente do trabalho, eu sou, não só é favor não, é obrigação minha. Inclusive o senhor me perguntou, é que eu digo mesmo a verdade. Aí eu vou abrir a minha boca, certo? Isso aqui é minha, é você, é eu, é você. E vai o que? Falar de acordo com as palavras de Deus. Tipo assim, dizer, falar dizeres que o próprio Deus diria. Quer dizer, falar com as palavras de Deus. Mas como assim? Como é que você sabe que está falando com as palavras de Deus? Na palavra. Então, se Deus disse tudo nesse livro sagrado, então é a voz dele. Então eu vou abrir a palavra. Aí eu digo, irmão, se o senhor se separar da sua esposa, ainda que ela seja rixosa, sabe, macumbeira, tenha mau hálito, sabe, tem as axilas fedorentas, né, no popular, tem tudo de ruim, menos, ela não ora, tudo de ruim ela tem, menos coisa boa. Mas se ela não te traiu e foi comprovado o adultério, não é bom biblicamente que o senhor se separe, porque quem fala é a voz de Deus. Mas nem todo mundo tem a capacidade de obedecer a voz de Deus. Se o senhor tiver a capacidade, então obedeça. E se o senhor acha pesado, então fique à vontade. Mas eu não vou pagar pelo preço de não ensinar a verdade. Entenda bem, eu não estou dizendo que o senhor vai fazer isso ou deixar de fazer. Porém, no entanto, entretanto, o ensino já foi divulgado. Aí diante de Deus, Deus falou assim, pronto, foi pregado. Então dar lugar a Deus, usar as palavras de Deus. Alguém chegar para você em casa, aí dizer assim, olha, o seu filho, um exemplo, o seu filho, aí dizer assim, quem manda aqui sou eu, aqui a vida é minha, quem manda aqui em casa sou eu, pai e mãe já está velho, quem manda aqui sou eu. Aí você olha para ele assim, você tem 30 e poucos anos, no máximo 40, vai deixar seu filho mandar em você? Na casa? Não, por quê? Porque quem diz é a Bíblia. Aí você me procura, eu vou dizer o que é você. Eu não vou dizer nada de mim, porque a minha vida eu tento cuidar, eu e Deus. A sua vida, você e Deus. Mas espiritualmente, como pregador da igreja, eu falo para uma ovelha, não para uma pessoa. Para uma pessoa eu não digo nada, mas como ovelha minha, é obrigação minha. Eu digo, irmão, não é pessoal, é espiritual. Então é Bíblia. A Bíblia diz, quer dizer, usar o quê? A palavra de Deus. Não é assim que fala assim, pessoal? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então, na palavra eu digo, irmão, Bíblia diz, não é eu, epa, é a Bíblia. Não é eu não, e o senhor não, eu não dou opinião não. Mas a Bíblia diz, eu falo. Eu sou um retransmissor da palavra. Mas só digo não. Eu diga, irmão, olha, se eu disser, você não vai gostar. Então eu digo de acordo com a palavra. Pessoalmente eu não tenho nada a ver com a sua vida não. Mas como ovelha minha, eu sou obrigado a cuidar de você. Às vezes você acha que o ensino é chato, então você vai embora, porque na igreja o ensino verdadeiro vai ser pregado por mim. Não tem jeito. Aí, segundo a Bíblia, irmão, o seu filho quer mandar um senhor. E aí, o que eu faço? Vamos lá. A Bíblia diz que o filho tem que obedecer o pai e a mãe. A Bíblia diz que o filho tem que honrar. É a Bíblia. Aí a pessoa escolhe obedecer ou não, mas é a palavra. Honrar o pai e a mãe. Obedecer a eles. E o pai e a mãe, os pais no caso, não deve irar os filhos. Irar. Tudo é uma raiva, sabe? O filho
Um exemplo, o filho quer brincar, o pai não deixa, tudo, aí fica cirando, sabe? Fica guardando aquele rancor dos... É Bíblia. Irmão, não, eu não. Quem diz é a palavra. E o senhor, nem pai eu sou, eu estou fora, mas a palavra eu prego. Então, o que a Bíblia diz? Que o filho não deve mandar em casa não, quem manda é pai e mãe. A autoridade é de pai e de mãe. Pois lá em Fulano de Tal, eu conheço um caso... está errado. E eu não quero saber quem é, mas a Bíblia diz... que o pai e a mãe têm autoridade sobre os seus filhos, mas autoridade não quer dizer que vai pisar neles. Não ireis os vossos filhos, não ireis. Eu sou seu pai, aí tudo, sabe, escancha nele. Não, calma, ele é um ser humano, tem que ter diálogo, conversação, sabe, para se entender, sabendo ele que quem manda a paz de Deus é o pai e a mãe na casa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Falar de acordo com a palavra de Deus. Alguém me procura, diz: irmão, eu moro com a minha esposa casada. É só um exemplo. Há 34 anos. Eu me juntei na mocidade. Há 34 anos que eu vivo. Olha, irmão, eu vou ser sincero. É só um exemplo. Eu vou ser sincero. Tem gente aí que se casou no papel, fez uma festa grande, matou boi. Sabe, divulgou nos canais, na internet, gastou 20 mil reais no casamento, mas no outro dia vive brigando. Então eu vivo junto com a minha velha, diz assim, com a minha velha, com o meu velho, só junto. Mas a gente é bem casado, vive bem. Eu não me caso mais não, né? O que importa é viver bem, né? Eu digo, rapaz, está errado. A Bíblia é quem diz, não sou eu, porque de sua vida eu não me meto. Mas Deus se mete na sua vida, porque você é filho dele. E de acordo com repito, 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Eu digo, irmão, não sou eu não, é de acordo com a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, ainda que o senhor viva bem, namore com a sua esposa, passe de montada na rua, os dois trabalhem, mas é fornicação. Aí o pastor disse que eu estou em fornicação. Eu disse que Deus me disse. Disse aonde? Você ouviu Deus aonde? A Bíblia é quem disse que Deus a palavra é o próprio Deus. Então, falando, não é a opinião do pastor, não é, o irmão me falou, não. O irmão falou que Deus falou sobre isso. O irmão disse que Deus já deixou isso já na palavra. Aí é diferente, não é o que falei, não é o que inventei, não é eu que opinei. Por que, irmão? Não dá opinião, não? Dou não, porque a opinião é muito pessoal e muitos não recebem opiniões. Então, falar de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho notado que as pessoas têm dificuldade em aceitar quando Deus fala. Mas quando, irmão Daí, o homem fala, geralmente as pessoas têm uma tendência maior em receber. Por quê? Porque o ser humano, ele é mais terreno. O ser humano, ele é, como se diz, está com os pés do solo, na terra. Muitas vezes ele não ora, não busca, não tem intimidade com a palavra. Aí dá um exemplo, alguém chega e diz assim: eu tenho um amigo muito bom, bacana, assim, ele me entende muito bem, eu pergunto a ele esse assunto. Aí é claro que ele é amigo. Muitas vezes o amigo não tem coragem de magoar o outro, de perder a amizade, aí diz, é assim mesmo, vai em frente, Deus é maior, Deus te ama. Bom, tipo assim, não deixa o pecado não. Mas isso aqui é uma pessoa bacana, viu? Nunca me repreendeu. Aí Deus é diferente. Deus não tem, presta atenção, isso é forte. Deus, ele não vai ligar o que você vai sentir. Se você vai chorar, vai perder o sono, vai deixar de comer, de beber água, de namorar com sua esposa, só porque, aleluia, ele, tipo assim, Deus, ele não é sentimental. O seu amigo vê você no adultério, aí diz assim, Deus é amor, pode namorar com a sua mulher, com outra por fora. Tem besteira, tem pastor caído também, tem pastor ladrão. Faça isso, depois você vê aí, continue. Quer dizer, a visão terrena, para não perder a amizade. Mas Deus não é sentimental. Deus, ele é espiritual, ele é fé. Deus age pela fé. Então se Deus, aleluia, vê alguém no pecado, a palavra para ele é essa: se arrependa, se converta e me aceite. Deus jamais vai dizer assim, continue, porque eu estou com pena do meu filho, é pecador, coitado, é fraco.
Se eu repreender ele na palavra, vai chorar. Deus não é sentimentalista. Deus é fé, é espírito. Deus não é cultura, sabe? Não é filosofia. Deus não é humanismo. Deus é espiritualidade. Deus é fé. Tanto é que as pessoas só tocam em Deus pela fé. Então não adianta, sabe, estribuchar, puxar cabelo, pintar o 7, o 8. Se não for pela fé, não toca em Deus. Então a palavra de Deus nos ensina nesta noite que se você falar, fale as palavras de Deus. Irmão, cheguei em casa, encontrei meu marido embriagado, quebra a louça, sabe, chutou a parede. E eu comecei a chamar ele de cachaceiro e gritei, sabe, fui nas garguelas dele e não parou não. Realmente não para. Se ele não, olha, se você usar a palavra de Deus, falar segundo a palavra de Deus para repreender ele, o mal que está nele, e não funcionar, com seus gritos não funciona não. Temos que repreender o mal de acordo com a palavra de Deus. Eu nunca esqueci que eu estudava ainda no antigo colegial, e eu vinha para a escola num carro velhinho, né, de carroceria de madeira, e muita gente falando só bobagem, muita bobagem. Eu estava com o ouvido já ficando inflamado de tanto ouvir bobagem. Mas fiquei na minha, não podia pular do carro, eu vou aguentar essas bobagens até em casa. Só bobeira, só bobagem. Eu tinha uns 21 anos de idade na época, eu estou com 36. Tinha menos no caso. Era jovenzinho. Aí eu disse assim, rapaz, eu ouvi isso até em casa, são 7 quilômetros de carro no buraco, bem devagarinho, só ouvindo bobagem, mas enfim, fiquei lá. Aí um senhor disse assim, e o irmão, ele não fala não? Eu digo, falo, mas menos bobagem, né? Menos bobagem. Aí esse rapaz muito inteligente, morou em São Paulo, muito viajado. Outra pessoa falou assim, é verdade, para falar bobagem é melhor nem falar. Eu digo, bobagem não adianta, né? Ou fala alguma coisa que preste, né? Ou não fala. Então se você está em casa com problemas para resolver, mas está dialogando, mas não usa a palavra de Deus para repreender o mal, usa a sua própria palavra, sabe, de baixaria, esse tampo vai me pagar, esse traste vai morrer, essa praga vai morrer, aí não adianta. Aí nem resolve e amaldiçoa o seu filho, o seu parente com as suas pragas, se for o caso seu, não sei. E além disso, você se fica mais sujo ainda. Por quê? Porque quem diz é a Bíblia, que o que contamina o sujeito não é o que entra, é o que sai da boca para fora. A pessoa amaldiçoa alguém com as palavras que não é de Deus, de acordo com 1 Pedro 4,11, falar segundo a palavra de Deus. A pessoa amaldiçoa alguém ao seu redor e se suja ainda mais. Tomar banho é limpo, mas é sujo por dentro, porque contamina a pessoa o que sai da pessoa. Então se alguém falar assim, esse tampo não morre não, quer dizer, jogou uma praga maldita, uma palavra de maldição contra alguém, e de quebra se sujou ainda mais. Aí diz assim, rapaz, faço não, irmão ou irmã. Aí diz assim, eu falo alto, porque eu não estou com o pulmão doente não. Quer dizer, e é mais ignorante. Só Deus na causa. Tem que falar segundo a palavra de Deus. A partir de hoje, se alguém te procurar, irmão, assim, diga assim, peraí, eu vou consultar a palavra primeiro, para me abrir a minha boca, segundo, não as minhas intenções. Não, irmão, dê uma opinião. A minha opinião dou não, porque pode não gostar. Agora Deus tem a opinião a dar. Aonde é que está Deus? No meu livro sagrado. Vou abrir primeiro. Qual é o seu assunto mesmo? Saúde é? Um exemplo. É saúde, pronto. Irmã, a saúde tem algo a dizer. Não é eu, não é Deus. A saúde é doente. Então vamos lá, não é eu não. A Bíblia diz que o nosso Cristo morreu por você na cruz, levou que as enfermidades. Se você está doente é porque tem que crer mais, porque a sua doença Cristo levou na cruz, a doença, todo tipo de doença. E se alguém adoeceu é porque precisa ter mais fé para se livrar dessa enfermidade, porque já levou todas as doenças na cruz do Calvário. Ele recebeu o pecado do povo, sabe? Tanto é que a Bíblia é quem diz que ele se fez maldito. Como é que Jesus se amaldiçoa? Quando recebe os pecados da humanidade. É por isso que pecado não é de Deus, porque Jesus ficou maldito no madeiro devido a quê? Primeiro, ele ficou no madeiro. Não é segundo a lei de Moisés
quem morria pendurado no madeiro, é estudo, é Bíblia. Quem morria pendurado no madeiro era maldito. Segundo Josélia, ele recebeu o demônio dos outros, enfermidade, doença, tudo devido à humanidade. No corpo dele se fez maldito. Estava todo o corpo de Cristo todo problemático. Tudo de ruim do povo, meu, seu, estava nele. Aí ele ficou, sabe, coitado, assim, como ser humano, só a misericórdia, sofrendo muito por você e por mim. E ali ele levou as enfermidades. Não, se alguém adoeceu, é porque faltou fé. Então você responde a pessoa sobre saúde na palavra, irmã. Isaías fala que já morreu por nós Cristo, levando as suas enfermidades. Então nós temos que abrir a boca para falar na palavra. Também o texto vai dizer, vamos já encerrar. Diz assim no verso seguinte, na segunda parte: se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Quer dizer, se você administra a sua casa como cabeça, já que o homem, não é o que digo não, porque se eu for falar assim, o homem é o cabeça, você que é homem é quem manda, aí a irmã vai dizer, a irmã pode, não é certeza, mas alguém pode dizer, o irmão é muito machista. Aí de careca, baixinho, preto, é machista, né? Não, se eu sou machista, se eu fosse, então o próprio Deus seria machista? Porque a palavra não é minha, é de Deus. Então, não é machismo, não é preconceito, não é crime, não é. É a palavra quem diz, eu falo de acordo com o que diz a palavra. Então, se a palavra diz que quem administra também tem que administrar de acordo com a palavra de Deus, o que seria isso? Se você é pai de família, na sua casa, eu vou ter que dizer, nós dizemos, quem manda aqui sou eu, que sou o marido, sou o pai, eu que mando. Quem manda é Deus. Se você for crente, quem deve mandar na sua casa agora vai ser Deus. Deus vai te usar, o varão da casa, para você ser o quê? O provedor da família. Tipo assim, a mulher fica em casa, geralmente, nem todo caso, né? Hoje mudou muito. Deve ter compreendido isso mesmo. Mas geralmente, em muitos casos, o homem sai para trabalhar. É o provedor da família, que traz o pão, o alimento. Aí diz assim, é aqui quem compra, quem paga sou eu. Tipo assim, se acha, porque eu sou homem. Só que quem é crente tem que administrar de acordo com o poder que Deus dá para administrar. Fale português, irmão. Vamos lá, mais claro e mais devagar. Exemplo, eu administro a igreja ao lado da minha esposa, e eu tenho vontade, por exemplo, de trazer uma banda lá do Ceará, ou de Alagoas, ou enfim, de Maceió, não sei, porque a banda é boa, porque o povo gosta, e porque aonde você